Então vamos lá, pessoal. Nessa semana vamos falar aqui do PET volume 2, semana 3, para o terceiro ano. Ele traz aqui as discussões sobre os alcinos, principalmente no que se refere à nomenclatura. Mas antes de falar da nomenclatura dos alcinos, vamos fazer a definição do que são os alcinos, ou também chamados de alquinos, tá? Ele traz aqui pra gente falando que alcinos ou alquinos são aquelas substâncias orgânicas que possuem cadeia carbônica aberta e uma ligação tripla. Então, toda vez que você vê um hidrocarboneto, né, que só tem carbono e hidrogênio, que tem cadeia aberta e só uma ligação tripla, esse cara é um alcino. Aqui eu coloquei o exemplo de uma fórmula de Bastão de um alcino. A gente vai perceber aqui, basicamente, que ele tem cadeia aberta e uma ligação tripla. Como é que é a nomenclatura do alcino, né, ou dos alcinos? As regras de nomenclatura dos alcinos seguem a mesma regra dos alcanos e dos alcenos, porém, ao invés da gente identificar aí as duplas, no caso ligações que eram dos alcenos com o prefixo "em", a gente usa o prefixo aqui "in", né, para indicar a tripla ligação. Então, se a gente quiser colocar nome, por exemplo, nesse composto aqui, a primeira coisa é a gente identificar quem é a cadeia principal, que é a maior sequência de carbonos, e a gente vai numerar ela sempre da extremidade mais próxima dessa ligação tripla. Então, aqui seria o meu carbono número 1, aqui o 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Como aqui a gente tem um carbono saindo da cadeia principal, esse cara vai ser uma ramificação. E como a gente já viu nas aulas anteriores, ramificação com um carbono chama-se metil. E aí a gente coloca o nome obedecendo às regras básicas de nomenclatura. Primeiro as ramificações, depois a cadeia principal, tipo de ligação e todos terminam com O, porque aqui a gente só está falando de hidrocarboneto. Então, por exemplo, nesse caso aqui, a gente tem a ramificação metil no carbono 5, então o nome desse cara vai ser 5-metil. Sempre de número para letra a gente separa com traço. Na cadeia principal tem 7 carbonos, o prefixo para 7 é "ept". Aí lá no carbono 2, né, entre o 2 e o 3, a gente sempre pega pelo menor número, então aqui a gente vai pegar no carbono 2, então a gente coloca 2-in, porque é o prefixo para quando tem ligação tripla, e como aqui tudo é um hidrocarboneto, a gente termina com O. Então o nome do cara vai ser 5-metil-ept-2-ino. Esse é o nome dele de acordo com a IUPAC, que é a União Internacional da Química Pura e Aplicada. Então, como nessas semanas a gente viu a nomenclatura dos hidrocarbonetos, o PET também traz aqui, né, um resuminho básico sobre as regras de nomenclatura, principalmente nos prefixos e os infixos de cada um deles aí, né? Então, de maneira geral, a gente tem alguns hidrocarbonetos considerados como principais, que são, no caso, os alcanos, alcenos e alcinos. Os alcanos são aqueles que só têm ligação simples entre os carbonos, os alcenos vai ter uma ligação dupla entre os carbonos e os alcinos ligação tripla entre os carbonos, e o que vai modificar na nomenclatura de cada um deles, todos seguem regras básicas basicamente iguais, o que muda é a nomenclatura. O alcano é "an", o alceno é "em" e o alcino é "in", na hora de fazer as nomenclaturas de cada um desses compostos, tá? Agora a gente vai fazer alguns exercícios do PET para aplicar todas essas definições. Vamos ver? Nessa semana 3, pessoal, eu resolvi fazer com vocês 3 exercícios. Eu vou fazer o 1, o 3 e o 5, tá certo? Então, bora lá ver esses exemplos, tá? No número 1, ele fala assim: alcinos são hidrocarbonetos. Aí tem aqui a letra A. Aí faltou uma letrinha aqui, ó. Alifáticos saturados, alicíclicos saturados, alifáticos insaturados com dupla, alicíclicos insaturados com tripla e alifáticos insaturados com tripla. A gente já viu, né, que alcino tem que ter tripla ligação, então vai ficar entre uma dessas duas alternativas. Vamos ver quais delas poderiam ser. Quando ele fala alicíclico, né? Alicíclico quer dizer alifático, quer dizer não ser aromático, e ser cíclico. Essa palavra cíclico quer dizer cadeia fechada. E como a gente viu a definição, para ser alcino tem que ter cadeia aberta. Então a resposta é a letra E, tá? Na número 3 ele fala assim: a substância de fórmula C8H16 representa vamos lembrar, tá?
toda vez a gente sempre, lá nos primeiros PETs, nas primeiras semanas, a gente falou sobre as fórmulas gerais de cada um, tá? Então a gente tem CnH2n mais 2 para o alcano. Só lembrando, o que significa isso? Que o número de hidrogênios é o dobro dos carbonos mais 2. Se o cara tiver, sei lá, 4 carbonos, os hidrogênios vão ser o dobro, é 8 mais 2, 10. Então seria a fórmula C4H10, por exemplo, né? Isso serve para o alcano. Se a gente tiver um alceno, como a gente pôs uma dupla, fica só CnH2n, é para o alceno. E aí, no caso, seguindo o mesmo raciocínio, para o alcino, a gente teria CnH2n menos 2, né? Aí, porque toda vez que a gente adiciona alguma coisa a mais, diminui 2 hidrogênios. Ou seja, quando o número de hidrogênio for o dobro do número de carbono, o cara é um alceno, provavelmente. Quando o número de hidrogênio for o dobro menos 2 do número de carbono, aí ele deve ser um alcino. Como ali ele pôs a fórmula C8H16, se o 8 é o N, o 16 vai ser 2N, não é isso? É o dobro de 8 nesse caso. Então, com a fórmula CnH2n, a gente tem um alceno de cadeia aberta. Então, a resposta aqui é a letra B, alceno de cadeia aberta. Agora vamos fazer o exercício número 5 para completar as atividades dessa semana. Vamos ver? Então, na atividade número 5, pessoal, ele traz, né, uma coisa que é muito comum nos exercícios, que é ele dar o nome de um composto orgânico e a gente precisar desenhar a fórmula dele para responder a alguma coisa sobre o exercício. Então, ele pergunta lá assim, ó, o 2,2,5-trimetil-3-heptino é um hidrocarboneto cujas moléculas têm cadeia carbônica. Aí a gente vai ter que definir isso aí. Então, vamos lá. 2,2,5-trimetil, 3-heptino. Esse 3 é indicando a posição da tripla ligação, porque essa nomenclatura é uma nomenclatura um pouco defasada já, de acordo com as regras da IUPAC, ok? Mas sem problema, dá pra gente fazer. Hept significa 7 carbonos, então a gente vai colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quando ele fala 2, 2, 5 trimetil, quer dizer que no carbono 2 tem um metil, no carbono 2 de novo tem outro metil, e no carbono 5, então 1, 2, 3, 4, 5, tem outro metil. E lá no carbono 3 ele fala para mim que tem uma ligação tripla. Esse 3-heptino quer dizer que lá no carbono 3 tem uma ligação tripla. Pelas regras novas, o 3 teria que vir antes do IN, né? Para indicar. Mas não tem problema não. Entre 1 e o 2, 2 e 3, 3 e 4, aqui tem uma ligação tripla. Pronto. Esse é o composto. 2,2,5, trimetil, 3-heptino. A única coisa que falta agora é completar as ligações dos carbonos com hidrogênio. Lembrando sempre, carbono faz 4 ligações. Se ele já estiver fazendo 4, você não coloca nem o hidrogênio. Se ele estiver fazendo 3, você coloca 1. Se ele estiver fazendo 1, você coloca 3. E se ele estiver fazendo 2, você coloca 2, tá? E aí você completou o cara, beleza? Aí vamos lá. Essa cadeia, ela é insaturada. Por que insaturada? Devido à presença de ligação tripla. Toda vez que tiver só ligação simples é saturada, simples, saturada, e dupla ou tripla, insaturada. Ela também é uma cadeia ramificada, né? Esses caras aqui saindo da cadeia principal são chamados de ramificações. Porém, ela não é aromática. Aromática ela seria, né, se ela tivesse uma estrutura de um anel benzênico, que é alguma coisa mais ou menos assim, um anel com 6 carbonos, sendo duplas e simples ligações alternadas dentro do ciclo. Então ela não é aromática. Então as respostas corretas são só a número 1 e a número 2 estão corretas. A letra D aqui é a minha resposta para o exercício. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham entendido sobre as nomenclaturas dos hidrocarbonetos, dos alcanos, alcenos e alcinos. Caso tenha ficado alguma dúvida, deixa um comentário aqui no vídeo. Se você for meu aluno, me manda suas dúvidas no Conexão Escola. Eu estou lá prontinho para responder vocês, tá certo? Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.